Nós somos o povo convocado pela palavra dos profetas, o povo reunido em Cristo Jesus. Celebramos o 16º domingo do tempo comum e Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Como povo de Deus, todos de pé, voltemos para o altar e cantemos com alegria que pertencemos ao Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o Dia dos Avós e dos Idosos. Um dia de gratidão, gratidão pelos mais velhos e por tudo aquilo que deles recebemos. Um dia em que somos especialmente convidados a rezar por eles, sobretudo por aqueles que estão sós e que atravessam situações de especial dificuldade, mas também um dia de compromisso. Um dia que nos convida a procurarmos visitar algum idoso ou visitarmos os nossos avós, se temos a felicidade de ainda os termos connosco. E neste dia reunimos-nos para celebrar a nossa fé, reconhecemos humildemente a nossa situação, a nossa condição de pecadores, e invocamos a misericórdia do Senhor para podermos viver mais festivamente este encontro com Ele. Reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Não temos tradução nenhuma. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Por ela
Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. Não há Deus além de vós que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio soberano torna-vos indulgentes para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas vós, o Senhor da força, julgais com bondade e governais com muita indulgência, porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano e aos vossos filhos destes a esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Graças. os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor, e glorificar o vosso nome. Porque vós sois grande e operais maravilhas, vós sois o único Deus. Sois o
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformidade com Deus que o Espírito intercede pelos cristãos. Palavra do Senhor. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, espanhol, italiano e inglês. Todos de pé, escutemos as parábolas que Jesus hoje nos diz e, cheios de alegria, aclamemos cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio,
e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta que disse: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami.
Jesus proposed another parable to the crowds, saying, "The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches." Palavra da salvação. Caros peregrinos presentes neste recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus agora proclamada fala-nos de Deus, do modo como Ele cuida de nós, e diz-nos que tomar consciência do modo como Deus age em nosso favor nos indica também o modo como devemos proceder, as atitudes de fé que devemos assumir. No Evangelho, Jesus usa parábolas e comparações para nos falar do reino de Deus, isto é, para nos falar da presença de Deus no nosso mundo e da presença de Deus na nossa vida. Através da primeira parábola que escutamos, a parábola do trigo e do joio, Jesus convida-nos, antes de mais, a reconhecer que na história da humanidade e na vida de cada um de nós, o bem e o mal coexistem. O trigo e o joio coexistem. A parábola mostra-nos a atitude de Deus diante do mal e diante daqueles que o praticam. Deus não tem pressa em condenar. Pelo contrário, dá tempo para que o bem cresça e possa suplantar o mal. Dá tempo ao pecador para que possa converter-se. Assim escutávamos já na primeira leitura, que afirmava que Deus tem cuidado de todas as coisas e é indulgente para com todos. E por isso, no Salmo responsorial, o aclamámos dizendo: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. E com o salmista dissemos que o Senhor é bom e indulgente, cheio de misericórdia para com todos os que o invocam. É um Deus bondoso e compassivo, paciente e cheio de misericórdia e fidelidade. De facto, Deus não tem pressa em condenar. Tem pressa em salvar. E por isso nos dá sempre tempo para a conversão. Nos convida permanentemente à conversão. A presença de Deus clemente e compassivo no nosso mundo e nas nossas vidas assume, por outro lado, sempre formas humildes e discretas, como a semente de mostarda ou o pequeno pedaço de fermento que tem capacidade para fazer levedar toda a massa. Assim nos dizia o Evangelho, a presença deste Deus clemente e compassivo é sempre humilde e discreta. A verdade é que o cuidado amoroso de Deus faz brotar a salvação dessas humildes e discretas formas de presença. O reino de Deus, enquanto especial presença de Deus no mundo, já está aqui. Já está presente no meio de nós, em germen. Já transforma hoje a história e as histórias de vida de cada um de nós. O grande desafio é o de percebermos estes sinais da presença de Deus e de nos tornarmos também nós instrumentos da transformação que a presença de Deus implica. Ora, este modo de proceder de Deus, retratado sobretudo nas parábolas e comparações que Jesus utiliza no Evangelho,
lança-nos 3 desafios concretos. 3 desafios para a nossa vida. Antes de mais, desafia-nos a reconhecer na nossa vida o trigo e o joio. Isto é, esta palavra de Deus desafia-nos a olhar para a nossa vida com verdade, para reconhecer o trigo e o joio, isto é, o bem e o mal que coexistem. Sabemos que Deus será sempre paciente e misericordioso para conosco. E por isso, não é drama reconhecer o mal na nossa vida. Drama é não o reconhecer e não procurar caminhos de conversão. Mas aprendemos também a sermos mais compreensivos e misericordiosos para com aqueles que nos rodeiam. É que muitas vezes, em relação aos que estão ao nosso lado, nós só vemos o joio, não vemos o trigo. Só vemos o mal, não vemos o bem. E por isso o Evangelho é também desafio a estarmos atentos aos que estão ao nosso lado, para vermos o bem que eles têm, o bem que nos trazem, o bem que nos fazem. Em segundo lugar, a palavra de Deus desafia-nos hoje a estarmos atentos aos sinais pequenos e humildes da presença de Deus no nosso mundo e na nossa vida. Não nos podemos limitar a ver o mal e a lamentá-lo. E quantas vezes não acontece que na boca de nós, cristãos, aparece sempre este lamento que está tudo mal, que está tudo errado. Essa não é uma visão cristã. Nós somos convidados a ver o joio, sem dúvida, mas também o trigo. O mal, mas também o bem. O bem que brota da presença de Deus no nosso mundo. Deus está presente. Deus acompanha as nossas vidas. E nós precisamos de aprender a reconhecer os sinais desta presença. Sinais discretos, como a semente de mostarda ou o pedaço de fermento. Mas sinais efetivos. Por fim, em terceiro lugar, a palavra de Deus exorta-nos a sermos fermento de transformação no mundo em que vivemos. A sermos instrumentos da expansão e crescimento do reino de Deus. A sermos nós esse pedaço de fermento que faz levedar a massa. Caros peregrinos, os santos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima, foram exemplares no modo como viveram estas atitudes a que a palavra de Deus hoje nos convida. Por um lado, conscientes da misericórdia de Deus e do imenso amor com que eram amados por Ele, souberam sempre ser misericordiosos, usar de misericórdia e compaixão para com os outros com quem contactavam. Aprenderam a reconhecer os sinais da presença de Deus nas suas vidas e por isso em tudo encontravam Deus. Em tudo encontravam motivo para louvar o Senhor, ocasião para um encontro com Ele. E foram verdadeiro fermento de transformação do mundo, de tal modo que o seu exemplo de vida ainda hoje nos toca, comove e desafia. Aprendamos com eles. Caros peregrinos, peçamos a intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima, para que, tomando consciência do modo como Deus age em nosso favor, aprendamos também o modo como devemos proceder. E neste dia dos avós e dos idosos, em Roma, um grupo de idosos entregou a alguns jovens a cruz do peregrino para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, num gesto de envio que une as gerações mais velhas com as gerações mais jovens. Recordo que ao longo dos próximos dias chegarão a Portugal, chegarão às nossas dioceses, milhares de jovens de todo o mundo para a Jornada Mundial da Juventude. Disponhamo-nos a acolhê-los e rezemos pelos bons frutos da Jornada Mundial da Juventude que se aproxima. Como celebramos hoje o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos,
Vamos agora fazer a consagração dos avós, para que, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, a Santa Virgem a todos proteja e conduza até Deus. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aqui viemos a Fátima nesta data em que a Igreja celebra a festa de teus pais, São Joaquim e Santa Ana, e o Dia dos Avós. Ó Mãe da Esperança, trazemos no coração os nossos filhos e netos. Desejamos para eles a vida, a paz, a alegria, a felicidade. Sabemos que a esperança é a essência da vida e que nenhum ser humano chega a ela só pelas suas forças. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise. E a esperança parece definhar no coração de muitos. E sabemos também que o ser humano sem Deus fica privado da esperança. Conheces as nossas apreensões e dores. Ensinamos aos filhos e netos os caminhos de Deus e da Igreja. E agora vivamos alguns deles que trilharam os outros caminhos. Transmitimos os valores sagrados da família, da fidelidade e do amor. E há quem se feche a estes valores e ache que tudo isto está ultrapassado. Queremos continuar a propor a fé, com audácia e sem respeitos humanos. Queremos ser força da elevação para o alto, para Deus. Queremos ser o elo a unir a todos no seio das nossas famílias. Queremos ser memória viva para que os nossos filhos e netos descubram a sua raiz e as acarinhem. Ó Mãe de Deus e Mãe da Esperança, guia-nos pelos caminhos da vida e da santidade. A Ti entregamos e consagramos. A Ti entregamos e confiamos os nossos filhos e netos. E que todos possam descobrir um dia a estrela da esperança e, guiados por ela, chegar ao porto seguro, ao dia sem o acaso. Amém. Juntos professemos a nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós não sabemos que pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós e invoquemos confiadamente o Pai Celeste, cantando. Para que o nosso Bispo José Ornelas e os seus presbíteros e diáconos semeiem a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua mãe. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Por todos os avós e por todos os idosos, para que não se cansem de semear com alegria os valores da vida e da fé, e por intercessão de Nossa Senhora e dos santos pastorinhos, vivam na tranquilidade e na alegria. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito da Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos, como Deus é indulgente para com todos. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afasta a fome, acabe as guerras e dê a paz do coração aos que a não têm. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar
e respeitar as maravilhas criadas por Deus. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, que conheceis como ninguém o trigo que por vós foi semeado no coração de cada ser humano, não deixeis que ele seja sufocado pelo joio que o inimigo aí semeia. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os tronos e dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vere sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus, spiritus tui errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passione voluntaria traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo posquam scenatum est, accipies et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus, gratias agentes, quia nos dignus abuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Santo congregemur in unum. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, with Saints Joachim and Anne, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas dizem uma palavra e serei salvo.
Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. Como um grão de mostarda, a boa semente cresce no mundo, muitas vezes sem ser vista ou até reconhecida. Mas ela cresce até se transformar em árvore frondosa. Enquanto comungamos, recebemos Jesus escondido, como uma pequena semente que quer crescer em nós até à vida eterna, para que possamos brilhar como o sol no reino do nosso Pai. Alimentamo-nos do pão que permanece até à vida eterna. Alimentamo-nos do pão do céu. Alimentamo-nos do pão que nos abre as portas do céu. Agradecidos, cantemos.
compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Deus é bom. Inspirados pelo Espírito Santo que intercede por nós, cantemos ao Senhor que tem piedade de nós e atende as nossas súplicas. Por termos saboreado o Senhor e a sua misericórdia, cantemos porque Ele é bom. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Por ser o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, hoje, aqui no Santuário, a oração de consagração dos avós ocorre em todas as missas oficiais. E o Sr. Reitor, com a benção final, bença também todos os objetos religiosos que tendes convosco. Caros irmãos e irmãs, estamos a preparar-nos para os dias festivos da Jornada Mundial da Juventude. Preparemos-nos para acolher todos os jovens que vêm às nossas dioceses, que vêm à Jornada Mundial da Juventude. Preparemos-nos também para viver intensamente estes dias festivos que se aproximam. Recordo que o Santo Padre estará aqui em Fátima na manhã do sábado, dia 5 de agosto, e por isso não posso deixar de vos convidar a estarem também presentes aqui no recinto do santuário para rezar com o Santo Padre. Por fim, sendo este o dia dos avós e dos idosos, procuremos não terminar o dia sem um gesto muito concreto para com os mais velhos, para com os mais idosos. Visitar algum idoso, nossos avós, nossos pais, visitar algum idoso que esteja mais só, mas não deixemos passar este dia sem um gesto concreto de atenção para com aqueles que são mais velhos e que tanto nos legam, tanto nos ensinam. Desejo-vos a todos um santo dia, invoquemos a bênção sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.